Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom demais, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada pela sua graça. Obrigada por Cristo, Pai, que veio, morreu e ressuscitou por nós, Pai. Obrigada pela sua palavra, que é viva e eficaz todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Pai. Nós nos alegramos e nos regozijamos em Ti, Pai. Porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. Esse é seu caráter, Pai. Essa é a sua verdade, Pai. E nós nos guiamos pela sua verdade. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos conduz. Aleluia, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor tem total liberdade nesse local. O seu Espírito tem total liberdade para se mover aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque nós te adoramos, nós te amamos, Pai. Nós somos seus filhos, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada. Obrigada por essa atmosfera, Pai. Uma atmosfera de glória. Uma atmosfera do Senhor. Uma atmosfera de cura, de milagres, Pai. Uma atmosfera do Senhor, Pai. Uma atmosfera do Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Todos nós sintonizados contigo pelo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Podem se sentar, amém? Tomar mais água. Olá. A paz, graça e paz para todos vocês. É um prazer estar aqui nessa quinta-feira, falando com essa igreja maravilhosa. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gabriela. Eu sou casada com o Jefter, que coincidentemente é o filho do pastor. Mas nós somos missionários lá no Japão, mais especificamente lá em Tóquio. E como eu disse, é um prazer nós estarmos aqui, né? O Jefter não está aqui fisicamente, mas onde eu estou, ele também está, amém? E onde ele está, eu também estou. Como a nossa vinda para cá, né? Assim, a gente queria ficar muitos meses, obviamente, né? Visitar a família, apresentar a Satsuki, tudo mais. É maravilhoso vir para o Brasil. Toda vez que a gente planeja vir para o Brasil, é tipo... Glória a Deus, graças a Deus, estou indo para o Brasil. É maravilhoso estar em Tóquio, mas é ainda melhor vir visitar as nossas igrejas e o nosso ministério, família aqui no Brasil, amém? Mas o tempo foi muito curto, né? A gente está aqui, vai ficar aqui por praticamente um mês, né? E por causa que o tempo é curto, né? Nós temos que nos dividir, né? Então, aonde eu estarei, o Jefter não estará. Onde o Jefter está, eu não estarei. E assim vai, né? E ele vai pregar por várias igrejas de São Paulo, eu vou ficar em Brasília, mas amém. Amém, a unção é a mesma. Vai fluir também. E espero que vocês tenham recebido, né? Cada um tenha recebido o nosso marca-página. Se você quiser, você pode pegar também, dar para os seus familiares. Mas aqui é um marca-página divulgando a nossa missão. Amém? A gente já está há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, com a nossa igreja em Tóquio. Né? O Jefter já está há 500 anos no Japão, mas eu estou há 4 anos e alguns meses em Tóquio. E então esse marca-página aqui, ele tem o nosso Pix, ele tem aqui as redes sociais, o nosso site, para você acompanhar, o Instagram da nossa igreja também, para você acompanhar o que a gente tem feito, os nossos cultos, né? Os nossos cultos são em japonês e inglês, porque a visão que Deus nos deu, né? A visão que Deus deu para o Jefter, quando ele percebeu no coração de ir para Tóquio, foi alcançar japoneses. Amém? E é isso que a gente tem feito nesses 4 anos. Alcançado japoneses, amém? E realmente, a graça de Deus se manifesta todos os dias. Se você se conectar no Espírito com Deus, se você estiver sensível no Espírito, você vai perceber que a graça de Deus se manifesta todos os dias. Amém? Nenhum dia é sem graça se você resolver andar com o seu Pai Celestial. Amém? E é assim que nós temos vivido em Tóquio.
Amém? Tóquio é a maior metrópole do mundo. É uma cidade extremamente populosa, com vários japoneses, vários estrangeiros. Amém? E, a primeiro momento, né, pode soar desafiador, né? Chegar e montar uma igreja, né, liderada por brasileiros, mas uma igreja para alcançar japoneses, né? Algumas pessoas olham assim, nossa, mas vocês são brasileiros e vocês não fazem uma igreja para brasileiros. Vocês fazem uma igreja para japoneses. Sim, essa foi a visão. Uma igreja para japoneses. E graças a Deus que Deus tem nos sustentado. E graças a Deus japoneses têm vindo, têm ouvido a palavra, têm se convertido, têm se batizado nas águas e no Espírito. E temos membros da nossa igreja fazendo a Escola Verbo da Vida em japonês. Amém? Esse ano nós começamos a primeira turma, né, da Escola Verbo da Vida em japonês, para japoneses, né? E tem sido maravilhoso, tem sido realmente maravilhoso. Eu posso ficar aqui, aquele relógio ali me fala que eu tenho 44 minutos. Eu não sei o que acontece se ele ficar 0-0, né? Mas, assim, pode ser, existe uma grande possibilidade dele ficar 0 e eu continuar falando aqui por um tempo. O pastor falou que a gente pode ficar aqui até meia-noite, então tá tudo certo, gente. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode ser que a gente também entre numa vigília, mas a gente vê isso com o passar do tempo aqui do culto. Mas eu posso ficar aqui falando de vários testemunhos, né? Essa música realmente, ela é a verdade, né? Testemunhos eu vivi e com certeza testemunhos você viveu. Milagres você viveu. Milagre nós temos vivido lá em Tóquio, lá no Japão. Amém? Todos os dias nós temos vivido testemunhos. Todos os dias nós temos experimentado a graça de Deus. Amém? E essa graça não está só em Tóquio, não está somente para os missionários no Japão, não está somente para a Gabriela, para o Jefter, mas também, essa graça também te pertence. Amém? Se você nasceu de novo, se você é filho do Deus vivo, se você faz parte do corpo de Cristo, essa graça já te alcançou. Amém? Eu venho lá de Tóquio, lá do Japão, para te trazer essa boa notícia. A graça de Deus já te alcançou. Porque se você aceitou a Cristo, você foi salvo pela graça. Amém? Você foi salvo pela graça. E essa graça que te salvou, ela não te abandonou e ela não serviu apenas para te salvar do inferno. Essa graça também é a mesma graça que vai te capacitar, é a mesma graça que vai te habilitar, é a mesma graça que vai te dar, te fortalecer, e a mesma graça que vai te suprir. Amém? Com Deus nós temos tudo. Amém? Nós temos superabundância. Amém? Eu espero que você esteja se alegrando por dentro. Amém? Porque é maravilhoso. É maravilhoso viver com Deus. É maravilhoso fazer parte do corpo de Cristo. Amém? É maravilhoso, gente. Não tem como você ouvir a palavra e decidir não crer. Não tem como você ouvir a palavra, ouvir a verdade da palavra, ouvir sobre Cristo, ouvir sobre a bondade de Deus, ouvir sobre o caráter de Deus e falar, eu não acredito. Porque depois que você vive a verdade do Evangelho, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. De fato, eu me alegro em ser missionária. Eu posso dizer que eu me alegro em ser missionária. Toda vez eu choro. Mas eu me alegro em ser missionária. Porque realmente é uma vida maravilhosa. Algumas pessoas olham assim, nossa, mas o missionário, ele sofre, né? Ele passa por dificuldades, ele passa por vários desafios. Meu Deus, Deus me livre de ser missionário. Mas, amados, ser missionário é uma aventura. Se você não quiser aventura, não seja missionário. Mas se você quiser ter aventuras, vá pelo menos para uma experiência missionária. Amém? Vá pelo menos para uma experiência missionária, uma viagem de curto prazo missionária para algum lugar onde você possa experimentar como é falar da palavra de Deus para outra cultura, para outra nação, para outras pessoas, em outra língua. Amém? Porque realmente é maravilhoso. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Quando a gente vê japoneses entrando por aquela porta da nossa igreja e ouvindo a palavra, japoneses decidindo aceitar a Cristo, é maravilhoso. É maravilhoso porque o Japão tem menos de 1% de cristãos. Você sabia disso? Que o Japão tem menos de 1% de cristãos. E quando eu digo cristãos, eu não estou falando, né, protestantes. Eu falo cristãos de forma geral. Né? Menos de 1%. Um país que é predominantemente shintoísta, budista, um país onde que você fala
Jesus. E as pessoas não sabem, não fazem ideia quem é Jesus. Pode parecer até um pouco... Será mesmo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, né? Tóquio, maior metrópole do mundo, Japão, né? Tão moderno, tão tecnológico. Primeiro mundo, a globalização, né? Hoje tem internet, tem YouTube, tem Instagram, tem não sei o quê. Como que as pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus? Mas é verdade. É verdade. Quando nós evangelizamos, quando nós conversamos com japoneses, nós percebemos que Jesus, para muitos deles, ainda é uma palavra desconhecida. Você acredita nisso? Para muitos japoneses, Jesus ainda é uma palavra desconhecida. Falar sobre Deus é algo desconhecido. Teve uma mulher que aceitou Jesus num dos nossos cultos. Ela era... já está 39 minutos, gente. Mas ela era oprimida pelo diabo mesmo. Ela era possessa. E ela ouvia vozes, ficava possessa, enfim. E aí ela foi o amigo dela, né? Ele congrega na nossa igreja. Ele não se converteu conosco, mas logo depois ele se converteu, ele passou a congregar conosco. E o amigo dela falou assim, não, eu vou levar a minha amiga porque eu quero que ela seja liberta. E ela foi no nosso culto, ela ouviu a palavra, mesmo não entendendo muito bem, porque ela estava naquele estágio, né? Ela era uma pessoa possessa. Então, muita coisa que foi falado ali no culto ainda não tinha entrado, né, dentro dela, assim. Mas o que ela entendeu, o que ela pegou foi suficiente. E aí, no final, né, a gente perguntou, quem quer aceitar Jesus? Na verdade, a gente perguntou assim, tem alguém precisando de uma oração? E aí o amigo dela trouxe ela, né? E aí falou, ela é possessa, ela tem... E eu perguntei, mas você quer ser liberta? Ela falou, sim, eu quero. Então vamos lá, se você quer ser liberta, então você vai ser liberta agora. E aí, enfim, nós oramos com ela, expulsamos o nome de Jesus e realmente ela foi liberta naquele momento. E eu perguntei, você quer se tornar cristã? Você quer receber Cristo no seu coração? Você quer aceitar Jesus? Ela disse, eu quero. Então vamos lá, repita comigo. E toda vez, e eu falei, né, agora você pertence à família de Cristo. E toda vez que você ouvir uma sugestão do diabo, o diabo não pode mais te possuir, mas toda vez que você ouvir uma sugestão do diabo, você lembre-se dentro de você, que você agora possui um Deus. Que você agora possui Cristo dentro de você. Amém? E aí ela começou a congregar conosco, completamente bebê espiritual. Mas completamente bebê espiritual. A ponto dela não saber mesmo. Aquilo que ela ouviu naquele dia foi o primeiro contato que ela teve com a Bíblia, com a palavra, com Deus, com Cristo, com a realidade cristã que nós vivemos. Amém? Ela nunca tinha ouvido falar sobre Cristo. Ela nunca tinha ouvido falar sobre Deus. E aí, ela ouvindo os nossos cultos, ela congregando conosco, um dia ela perguntou pra gente, né? Ela indagou, na verdade. Ela falou assim, mas Deus, eu ouço falar sobre Deus, mas Deus é o quê? Deus é uma força? Deus é uma pessoa? Deus é um homem que morreu? É tipo um Buda? O que é Deus? Para vocês verem a realidade das pessoas que nós estamos lidando. Amém? Às vezes a gente pensa assim, não, né? As pessoas, né, falam que não, tem muita gente que não ouviu falar sobre Cristo, como assim? Mas nós, em Tóquio, nós lidamos com recém-nascidos espirituais. Né? Não é apenas bebês espirituais, mas são recém-nascidos espirituais. Né? A nossa igreja ela atua mais ou menos como um berçário espiritual. Porque, de fato, as pessoas que estão ali, elas acabaram de se converter. Elas estão ouvindo sobre Cristo pela primeira vez. Elas estão ouvindo sobre Deus pela primeira vez. Elas estão aprendendo o beabá da fé. Elas estão aprendendo sobre a autoridade do crente, de pouco em pouco. Amém? A gente ensina, a gente dá aquele leite espiritual para cada uma delas. E vai alimentando elas, culto após culto, palavra após palavra. Esse é o campo missionário. Esse é o campo missionário, gente. É muito confortável a gente estar numa igreja local, sendo pastoreada,
congregando, tendo a família de Cristo, e é maravilhoso. Eu não estou condenando, não. Mas o campo missionário é uma aventura. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque toda vez que a gente vê esses recém-nascidos espirituais dando os primeiros passos, a gente se alegra. A gente se alegra. Porque a gente vê de onde eles saíram. Amém? Antes de eu continuar aqui, eu tenho um vídeo para vocês visualizarem, né? Porque às vezes só falando, às vezes não tem aquela ideia, né? Mas o que está acontecendo? Então eu trouxe um vídeo aqui rápido para vocês visualizarem como é a nossa igreja. Amém? Pode passar o vídeo, gente. Amém. Eu me alegro porque... Tá. Porque é maravilhoso, gente. Eu espero que vocês se alegrem por dentro. Eu espero que vocês se alegrem com a alegria do Espírito. Amém? E vocês fazem parte dessa missão. Amém? A Igreja da Asa Sul tem contribuído conosco, tem pegado junto nas orações, apoio financeiro. Enfim, a Igreja da Asa Sul tem sido uma bênção para nós. Amém? Então, tudo que nós estamos fazendo lá, vocês fazem parte dessa missão. Amém? Então, se alegrem conosco. Amém? Com o crescimento da Igreja de Tóquio. Porque tem sido maravilhoso fazer parte dessa missão. Amém? Como eu disse, né? Cada testemunho ali, cada pessoa que está ali, tem um testemunho maravilhoso. Tem outro moço, né, que congrega conosco. Ele foi liberto de, também, vozes espirituais, vozes malignas, né? Se você perceber, no Japão existem muitas pessoas oprimidas, né, com vozes, com espírito de loucura mesmo. Tem muitas pessoas possessas mesmo, oprimidas pelo diabo, né, sendo enganadas pelo diabo. E esse homem, né, ele escutava vozes, ele
entrou num engano tão profundo, tão grande, que o diabo falava para ele que ele era o próprio diabo. E ele queria nisso, né? Ele ouvia isso várias e várias vezes. Até que ele se libertou, graças a Deus, ele passou a congregar conosco. E ele tem sido um diácono para nós. Né? Ele tem servido junto, ele tem sempre estado ali, ele chega mais cedo, ele tem essa vontade de servir, essa alegria de servir, ele tem sido o braço direito do Jefter mesmo naquilo que precisa. Quando a gente precisa de uma ajuda para abrir a igreja ou para ajudar a recepcionar as pessoas, ele está sempre lá, está sempre disponível. E ele tem feito, ele começou a fazer a escola Verbo da Vida em japonês. E legal que a primeira aula, né, que ele participou, que foi a aula inaugural, ele falou assim, eu preciso me matricular nessa escola, porque eu não me vejo não aprendendo sobre a Bíblia. E aí, um pouco depois, outros dias depois, né, mais tarde, ele falou, eu quero ser professor dessa escola. Então, para você ver, a palavra de Deus tem efeito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Existe uma graça, amém? Existe uma graça. Eu falo isso, eu repito, existe uma graça, amém? Se alegra no Senhor, porque existe uma graça. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você faz parte do corpo de Cristo, existe uma graça, amém? E essa graça, ela se manifesta dentro de você, através de você, para alcançar outras pessoas. Amém? A nossa missão aqui na Terra é alcançar outras pessoas, é influenciar pessoas. Amém? E a transformação começa dentro de nós. Amém? Porque você nasceu de novo. Você se tornou nova criatura. Eu tenho certeza aqui que se eu perguntar para cada um de vocês tem uma história com Deus para contar. Amém? Não sou só eu que vim de Tóquio, que trouxe vários testemunhos para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um testemunho para contar. Amém? Então, toda vez que você estiver se sentindo, talvez frustrado, ou talvez decepcionado com a sua vida cristã, ou talvez não sabendo qual caminho seguir, lembre-se do testemunho que você tem com seu Pai. Amém? Porque a graça de Deus, ela é infinita. Nunca vai chegar um dia que você vai falar assim, acabou a graça. Não tenho mais graça. Não consigo mais usufruir da graça. Querido, você só não vai conseguir usufruir da graça se você não quiser usufruir da graça. Porque a graça já está dentro de você. Ela está disponível. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Eu quero que você entenda. Eu vou repetir várias vezes isso, que Deus é bom porque é verdade. Amém? Essa é a verdade que eu vivo lá em Tóquio. Essa é a verdade que nós vivemos. Nos 4 anos que eu estou vivendo lá em Tóquio, eu tenho diversos testemunhos para contar para vocês. E eu tenho certeza que vocês já ouviram algumas coisas que nós passamos, né? Nós já passamos lá em Tóquio, né? Recentemente não. No começo do ano passado, né, eu fui internada por causa do fígado. A Satsuki nasceu uns meses depois. Eu fui internada por causa do fígado assim que eu descobri a gravidez. E então a Satsuki, ela foi internada junto comigo. Né? Ela foi internada. Desde pequenininha ela é minha companheira. Porque ela foi internada junto comigo. E de fato foi desafiador aquele momento. Né? Imagina passar por um momento desse sem os pais juntos, sem a família por perto, o marido não pode visitar por causa da pandemia, e numa cultura completamente diferente, com uma língua totalmente diferente, uma situação totalmente diferente, não sabendo direito, né, como se comportar, ou como falar, ou como se virar numa situação dessa, mas graças a Deus que tem o Espírito. Amém? Graças a Deus que tem o Espírito. Porque eu passei 1 mês no hospital, mas eu passei 1 mês com o Espírito Santo. Amém? Houve momentos desafiadores? Houve, eu vou te falar, eu não vou mentir para você, eu não vou te enganar. Houve momentos desafiadores, houve momentos em que eu realmente chorei, houve momentos realmente que foram tristes. Mas toda vez que a tristeza queria levar o melhor de mim, eu começava a orar em línguas, eu começava a declarar a palavra. E graças a Deus, que a alegria do Senhor começava a se manifestar naquele quarto. Amém? Então, lembre-se, existe a alegria do Senhor dentro de você. Existe a graça do Senhor dentro de você. Eu estou falando isso várias e várias vezes para motivar você, para movimentar
você, para alegrar você. Amém? Lembre-se dos feitos do Senhor. Lembre-se dos milagres que Deus já fez na sua vida. Lembre-se de como você era e o quem você é agora. Lembre-se de onde Deus te tirou. Amém? E lembre-se dos sonhos que Deus já te deu. Daquelas coisas que ainda não aconteceram, mas que você sabe pelo Espírito que elas vão acontecer. Amém? Porque os sonhos que Deus te deu, eles não morreram. Eles não foram apagados. Eles não foram esquecidos, porque são sonhos que Deus te deu. Amém? Então lembre-se, mantenha isso na sua memória. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Hoje em dia o mundo está cheio de vozes, está cheio de ideologias, está cheio de coisas que não trazem esperança. Está cheio de vídeos na internet que apenas trazem tragédia, trazem sofrimento, trazem agonia, trazem desespero. Mas você tem a palavra. Então lembre-se daquilo que te traz esperança. Amém? Tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala. Amém? Parece bem básico, mas é verdade. Porque quanto mais você ouve, mais você medita nessas coisas. Então tome cuidado naquilo que você ouve, para você não começar a meditar nas coisas erradas. Amém? Comece a meditar naquilo que vale a pena meditar. Comece a meditar naquilo que Deus te falou para meditar. Comece a meditar na palavra. Ah, mas ficar meditando na palavra todo dia é muito chato. Não é muito chato, não. Porque a palavra é viva e eficaz, amém? Quando você vive com Deus, você vive debaixo da graça. Você vive uma aventura, amém? Você vive uma boa aventura. Não é qualquer aventura. Não é uma aventura desconhecida, onde você não sabe para onde vai, onde você está completamente solto. Não! É uma aventura que você sabe que ela vai ser boa, porque Deus está com você. Amém? Eu falo isso por experiência própria. São 4 anos vivendo em Tóquio. Não é muito. Não estou falando que eu vivo há muito tempo em Tóquio, porque não é. Mas durante esses 4 anos, eu tenho vivido diversas aventuras com Deus. Dia após dia. Amém? É maravilhoso quando você se coloca debaixo da direção de Deus. Quando você se deixa ser guiado pelo Espírito, você vai perceber que é maravilhoso. Você vai perceber que você tem a segurança. Pode ser que você não saiba, pode ser que você vá para um local desconhecido, mas você vai seguro, sabendo que ali existe a provisão que você precisa. Às vezes a gente fala isso e soa meio abstrato, né? Soa meio... Tá, ela fala isso, mas é verdade, porque quando eu estava indo para o desconhecido, sabia? Eu estava indo para um país que eu não conhecia, assim, eu sou descendente japonês, né? Mas eu nunca tinha ido lá. Eu não sabia falar japonês. Eu tinha acabado de me casar. Eu fui lá com 3 meses de casada. Eu tinha acabado de me casar, eu estava me adaptando ao ministério, eu estava me adaptando a ser casada, a ser esposa de pastor, estava me adaptando a uma nova igreja, estava me adaptando a uma nova cultura, estava me adaptando a uma nova língua. E eu vou te falar, os desafios de adaptação não são fáceis. Não é fácil se adaptar a algo completamente desconhecido. Eu estava deixando o meu conforto aqui em Brasília para ir para algo completamente desconhecido na minha cabeça, mentalmente. Mas a graça, ela não pode ser entendida pela mente. A vida com Cristo, ela não pode ser entendida pela mente. Amém? Se você tentar entender a vida com Deus, se você tentar entender a vida cristã de forma mental, de forma lógica, de forma sensorial, com seus sentidos, você não vai conseguir entender a vida cristã. Você vai entrar numa vala, você vai entrar num erro. Porque a vida cristã, ela foi feita para ser entendida pelo Espírito. Amém? É uma conexão espiritual. Quando você nasce de novo, o seu espírito nasce. O seu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é uma vida que deve ser levada de forma leve. O que eu quero dizer com isso? Não é algo de que você, como assim, eu acordei, eu escovei os dentes, mas só mais um dia na minha vida. É algo que você deve dar valor. É algo que você deve honrar. Existe uma conexão espiritual dentro de você.
Amém? Eu sei, às vezes o dia é chato, o dia é cansativo, o trabalho é estressante, mas aí você tem uma conexão espiritual. Amém? Você tem um pai. Você tem um pai celestial e ele não é apenas um Deus, né? Às vezes as pessoas falam, o cara lá de cima. Não, não é o cara lá de cima. Ele é o seu pai que está conectado espiritualmente o tempo todo, eternamente com você. Amém? Essa é a verdade que deve guiar a sua vida. Essa é a verdade que deve te motivar. A vida cristã, ela não deve ser entendida pelos sentidos. Muitas pessoas querem ter sonhos, vibrações, sentir arrepios. Mas a vida cristã, ela deve ser entendida pelo Espírito. Amém? É uma conexão espiritual. Se a gente for ver em João, o que João fala? O que está escrito? O que Jesus fala no livro de João? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? Nós. Nós fazemos parte da nova aliança. Amém? Nós fazemos parte de uma nova aliança, de uma aliança mais profunda com o nosso Pai. Deus não é somente Deus para nós, Deus é o nosso Pai. Amém? Deus é o nosso Pai. Então, nós somos os verdadeiros adoradores. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. É uma conexão espiritual. E é uma conexão baseada na palavra de Deus. Amém? A gente precisa começar a viver uma vida valorizando essas coisas. Muitas vezes nós estamos no conforto da igreja, ouvindo, culto após culto, as mesmas coisas. Ouvindo falar sobre fé, ouvindo falar sobre uma vida com Deus, ouvindo falar sobre a autoridade do crente, ouvindo falar sobre adoração, ouvindo falar as mesmas coisas. E a gente fala, nossa, mas eu já ouvi tanto isso. Sim, é bom você ouvir e ouvir de novo. Porque é bom você sempre lembrar, eu tenho uma conexão espiritual com meu Pai. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tenho uma conexão com meu Pai, eu posso tudo com Ele. Amém? Ele já me providenciou, Ele já colocou à minha disposição tudo que eu preciso para ser vitorioso nessa terra. Não há nada que eu não consiga fazer. Se Deus está no caminho, se é a vontade de Deus, não há nada que eu não consiga fazer. Eu não preciso passar por falta, porque Cristo está nesse projeto. Amém? Às vezes a gente ouve isso várias e várias vezes, às vezes acaba soando de forma superficial, mas você precisa agarrar isso pelo Espírito. Amém? Eu estou aqui para te falar, agarre pelo Espírito as verdades que você já ouviu. Agarre pelo Espírito agarre pelo Espírito essas coisas que você já ouviu várias e várias vezes. Amém? Agarre pelo Espírito, se lembre constantemente, que isso fique sempre, que você medite sempre nessas coisas, que você medite sempre nessa palavra, medite na palavra, amém? A palavra de Deus é viva e eficaz, medite na palavra, leia a palavra e medite, tenha seu momento com Deus, usufrua dessa conexão espiritual, amém? O preço que foi pago foi muito caro. Você não pagou esse preço, mas Cristo pagou esse preço por você. O preço foi muito caro. Várias vezes a gente canta, né? A gente canta várias canções. A gente fala isso várias e várias vezes. Mas é verdade, o preço foi muito caro. Nós devemos honrar essa conexão espiritual. Nós não podemos viver de qualquer forma. Você não está aqui para viver de qualquer forma. Existem pessoas lá fora que precisam de você. Existem pessoas lá fora que precisam ver Cristo na sua vida. Amém? Vamos abrir em Mateus 28. Só um momento. Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que
eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo. E eu não vim aqui trazer nenhuma revelação sobrenatural, assim, extraordinária, algo novo. Meu Deus, ela veio lá do Japão trazer algo assim que ninguém nunca ouviu, não. Não foi isso que eu vim falar, não. Eu vim trazer algo que você já ouviu várias e várias vezes. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ela veio de tão longe só para falar isso. Só para falar que fé cura. Só para falar que Jesus salva. Só para falar que Deus é bom. Ela só veio para falar que Deus é bom. Meu Deus. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom. Declare isso, Deus é bom, amém? Então, Mateus 28, 19 a 20 é a grande comissão. Todos nós somos comissionados a isso. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. E eu quero que você se atente a essa parte. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ou seja, façam discípulos. Ensinem as pessoas, ensinem os seus discípulos tudo que vocês aprenderam na palavra. Agora, como que você vai ensinar? Como que você vai fazer discípulos? Sabia que não se faz discípulos apenas com palavras, mas com exemplos? As pessoas, elas vão querer te seguir, não apenas por causa das suas palavras que são bonitas, não apenas porque você prega bem, não porque você é um cara legal, ou você é uma mulher legal, não porque você parece ser interessante. O mundo quer que você ache que é isso. Mas as pessoas, os verdadeiros discípulos, eles vão te seguir por causa que eles vão ver a verdade que existe em você. Eles vão ver o exemplo. Amém? A sua vida tem que ser um exemplo. Nós somos comissionados a fazer discípulos. Isso aqui não é apenas se você quiser, você evangeliza. Se você não quiser, você pode ficar sentado no banco. Isso é uma verdade. Todos nós somos comissionados a fazer discípulos. Todos nós somos comissionados a falar sobre Cristo. Todos nós somos comissionados a evangelizar. Isso é algo para todos nós, para qualquer um de nós. Você não precisa ir para o Japão para fazer discípulos. Você pode fazer discípulos aonde quer que você estiver. Mas para fazer discípulos, você precisa ter uma vida que esteja em linha com as palavras que saem da sua boca. Amém? Fazer discípulos, os discípulos só ficam. Talvez as pessoas até olhem e vejam, nossa, que palavras bonitas. Mas os verdadeiros discípulos, eles só ficam quando eles veem que o seu exemplo condiz com aquilo que você fala. Por isso que nós não podemos viver de qualquer forma. Amém? Existe uma responsabilidade para nós que somos crentes. Às vezes algumas pessoas não gostam de ouvir a palavra responsabilidade, né? Responsabilidade demanda muita coisa, responsabilidade é chato. Para que eu quero responsabilidade? Cristo, ele me deu a liberdade. Eu sou livre, então eu não preciso ter responsabilidade. Mas isso é falso. Você foi feito livre. Você foi feito livre do pecado. Você foi feito livre da morte. Você foi feito livre das amarras do diabo. Você foi feito livre da escravidão de Satanás. Você foi feito livre da enfermidade. Você foi feito livre da miséria. Você foi feito livre do vício, da pornografia. Você foi livre da bebida, do cigarro. Você foi livre de qualquer porcaria que você possa pensar na sua cabeça. Mas agora, você foi feito filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa fazer discípulos. Amém? Você precisa ter responsabilidade com essa vida que Deus te deu. Nós não podemos ser crentes que vivem de qualquer forma. Nós não podemos ser crentes que simplesmente falem, não, eu sou crente, mas eu sou crente e faço qualquer coisa. Nós precisamos mostrar para esse mundo que vale a pena ser crente. O diabo, ele fica mostrando através da internet, através das redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, tantos vídeos aí tentando mostrar que vale a pena viver no mundo, não é verdade? Hoje em dia, se a gente abrir o Instagram, se a gente abrir o YouTube, se a gente abrir as redes sociais, a gente vai ver tantos vídeos ruins, tantas notícias miseráveis, tanta coisa feia. Tanta coisa feia mesmo. Hoje o diabo nem se esconde mais. Antigamente a gente pregava assim, não, o diabo não vai vir com aquela cara de diabo, senão você vai se assustar.
O diabo vai vir bonito, vai vir na mentira. Não, hoje em dia o diabo não está mais preocupando com isso. O diabo agora está vindo com cara de diabo mesmo. Porque as pessoas não estão nem assustadas. Sabia disso? O diabo, ele tem orgulho de dizer que ele é diabo. Mas nós, como filhos de Deus, nós devemos ter orgulho de mostrar que vale a pena ser filho de Deus. Vale a pena falar que Deus é bom. Vale a pena viver pela palavra. Vale a pena viver pela fé. Vale a pena cumprir o chamado de Deus. Vale a pena cumprir o ID. Vale a pena. Amém? Vale a pena você se entregar para Deus. Eu não estou falando que todos aqui vão ser missionários, que todos aqui vão para o Japão. Eu não estou falando nada disso, não. Eu não sei qual que é o seu chamado, eu não sei qual é a sua vida. Mas vale a pena você se consagrar a Deus. Amém? Se consagre a Deus. Vive uma vida de consagração. Vive uma vida de verdade. Vive uma vida de temor. Amém? Nós precisamos ter temor a Deus. Vamos abrir aqui. Vamos abrir em Filipenses 2. Capítulo 2, versículo 12. Amém? Faltam 9 minutos. Eu só estou comunicando para vocês que ali falam que faltam 9 minutos. Apenas isso. Faz muito tempo, gente, que eu não venho aqui. Então, quando eu venho, eu tenho que aproveitar, entendeu? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram. Não apenas na minha presença, porém mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Amém? Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Honrem a salvação de vocês. Honrem o sacrifício de Cristo. Honrem essa conexão espiritual que existe dentro de você. Ei, não fique parado. Ei, não se conforme em viver uma vida mais ou menos. Anseie por isso. Independente das circunstâncias, independente das pessoas que estejam ao seu redor, independente de onde você esteja, independente de qualquer coisa, se consagre a Deus. Não se conforme viver uma vida de qualquer jeito. Amém? Honre a salvação. Honre a salvação com temor e tremor. Tenha reverência pelo Espírito Santo. Amém? Muitas vezes, hoje em dia, a gente vê muitos cristãos que se dizem cristãos, mas que não têm temor pelo Espírito Santo. Tenha temor pelo Espírito Santo. Honre a salvação. Honre a autoridade de Deus na sua vida. Porque Deus não apenas te salvou. Você não apenas fala, Cristo foi meu Salvador, mas Cristo é seu Senhor. Sabia disso? Cristo é seu Senhor e Salvador, não apenas Salvador, mas Senhor também. Ou seja, honre a autoridade de Cristo na sua vida. Honre o cabeça do corpo. Amém? O corpo não funciona se a cabeça quer uma coisa, mas o corpo quer outra coisa. Isso é uma coisa básica, né? É uma lógica básica. Para você se mover para alguma coisa, para você avançar, para você ir em direção a algo, todo o corpo deve estar conectado, se movimentando da mesma forma. Não é verdade? Se algum órgão seu quiser fazer outra coisa que não está programada para fazer, tem alguma coisa errada com o seu corpo. Agora, no momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a não somente fazer parte da família de Cristo, mas você passou a fazer parte do corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça. Honre a autoridade de Cristo na sua vida. Anseie estar debaixo dessa autoridade. Algumas pessoas se assustam com essa palavra, né? Autoridade. A autoridade, né? Parece ser muito forte, muito pesada. Ei, mas a autoridade de Deus não é um jugo. Não é algo pesado, não é cansativo, não é escravidão. Escravo você era quando era escravo do diabo.
Agora você é filho de Deus. Amém? Agora você é filho de Deus. Agora você pode usufruir de uma aliança eterna com Deus. E se você sabe que Deus é bom, você pode usufruir de uma boa aliança. Amém? Então, tenha temor no seu coração. Eu falo isso com todo o amor do mundo. Todo amor de Deus, na verdade. Do mundo não, de Deus. Tenha temor no seu coração. Não aceite viver de qualquer forma. Não é só porque você foi salvo que você pode viver de qualquer forma. Não aceite falar qualquer tipo de palavra. Não aceite ver qualquer tipo de coisa. Não aceite se comportar de qualquer forma. Não aceite agir de qualquer forma. Tenha temor dentro do seu coração. Amém? Porque os filhos de Deus, eles devem ter temor no coração. Nós precisamos colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor. Amém? Com essa consciência. A quem nós pertencemos? Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso guia? Quem é o nosso Deus? A quem nós servimos? Tenha reverência. Vigie. Tenha consciência disso. Amém? Nós estamos nos fins dos tempos. Eu tenho a plena convicção que nós estamos no fim dos tempos. Eu realmente não sei se eu vou ver a Satsuki adulta. Eu quero. Mas talvez eu só veja ela adulta na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra ainda, viva com temor do Senhor. Não é medo de Deus. É reverência. Amém? É saber que o preço que Cristo pagou foi grande demais. Foi grande demais para você viver de qualquer jeito. Amém? Quando a gente vê os filmes, né? Vamos supor a história de um menino que precisava. É uma história fictícia, tá? Não estou contando nenhum caso, não. Vamos supor um menino que precisa de um transplante de coração para viver. Transplante de coração é algo muito sério, né? Se o coração parar de funcionar, a pessoa morre. Vamos supor que essa pessoa precisa de um transplante de coração para viver. E aí o seu pai, ele resolve, vendo a situação do seu filho, ele resolve, então, que ele vai doar o seu coração para o seu filho. Com certeza, o pai, depois que doa o seu coração, ele morre. Mas o filho vive. E aí, quando o filho acorda dessa cirurgia e descobre quem doou o seu coração, ele descobre que foi o pai dele. Imagina esse menino. Quando ele descobre, ele acorda dessa cirurgia, ele descobre que ele está com um novo coração agora. E esse coração veio do seu pai. Eu tenho certeza que esse menino, ele não vai querer viver da mesma forma. Ele não vai querer viver de qualquer forma. Ele vai querer honrar aquele sacrifício do pai dele. Ele vai pensar, nossa, meu pai morreu por mim. Meu pai me deu o coração dele para que eu pudesse viver. Ele se sacrificou no meu lugar para que eu pudesse viver. Eu não posso viver de qualquer forma. Eu preciso honrar o que meu pai fez por mim. E eu estou falando de forma natural. Uma pessoa teria essa consciência. Se ela recebesse um coração novo do seu pai, ela teria essa consciência. Agora imagina você que recebeu uma nova vida do seu Pai Celestial. Imagina você que recebeu um novo espírito, uma nova conexão espiritual. Você não somente recebeu um novo coração, mas você foi livre do inferno. Você foi livre do inferno eterno. Você não vai honrar isso? Você vai ter coragem de viver de qualquer forma? Depois que você tem a plena consciência que você foi salvo de algo que poderia ser eterno na sua vida. Imagina viver no inferno eternamente. Imagina viver no engano eternamente. Imagina ser livre disso tudo. O sacrifício foi alto demais. O preço pago foi alto demais. Sim, eu estou falando de João 3,16. Que básico, né? Que básico. Será que precisa fazer rema para falar João 3,16? Mas ei, você precisa entender isso pelo Espírito. Amém? Você precisa entender a palavra pelo Espírito. Você precisa ter temor na sua vida. Amém? Nós precisamos viver uma vida de temor ao Senhor. Uma vida de responsabilidade. Uma vida de obediência. Porque as pessoas lá fora, elas precisam descobrir que existe um Deus.
Elas precisam conhecer a Cristo. Elas precisam conhecer uma vida com Cristo. E muitas vezes elas nunca ouviram falar sobre Cristo. Ou algumas já ouviram falar. Mas o seu exemplo, a sua vida, é o que vai converter as pessoas. A sua vida vai mostrar quem é Cristo. O que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Amém? Se a gente pegar pelo Espírito, que está escrito em Mateus 28. Se a gente perceber que nós precisamos fazer discípulos, existe uma grande responsabilidade nisso. Eu não estou, como eu falei, eu não estou pregando um jugo, eu não estou vindo aqui te trazer condenação, eu não estou condenando o seu estilo de vida, eu não estou condenando a forma como você vive, a forma como você pensa, eu não estou condenando os lugares que você vai, eu não estou condenando as palavras que saem da sua boca, eu não estou trazendo condenação para você. Mas aí eu vivo no campo missionário. Eu convivo com japoneses que nunca ouviram falar sobre Cristo. Eu estou lá no mundo lá fora. Amém? Nós começamos aquela igreja do zero. Guiados pelo Espírito. Mas quando nós começamos, era apenas nós 4. Eu, Jefter, Rick e Yuki, que são os nossos 2 outros líderes. E ficamos quase 2 anos, só nós 4. Pela fé. Pela fé. Vivendo uma vida de fé. Amém? Poderíamos ter desistido? Poderíamos ter desistido, porque nós somos seres humanos, poderíamos ter desistido. Mas, ei, a vida com Deus é uma vida de temor a Deus. E como que a gente vai desistir se a gente sabe que foi pelo Espírito que a gente está lá? Se a gente sabe que o chamado que Deus nos deu para ir para Tóquio foi algo do Espírito, não foi simplesmente, eu acordei, eu vou para Tóquio. Quer saber, eu estou cansada do Brasil, eu vou para Tóquio. Não foi assim. Deus falou no Espírito. Amém? Foi algo espiritual. Foi uma certeza, uma convicção espiritual de estar lá em Tóquio. E foram 2 anos. Eu, Jefter, Rick e Yuki. Culto após culto. Domingo após domingo. Eu, Jefter, Rick e Yuki. De vez em quando iam alguns visitantes. Mas era predominantemente Gabriela, Jefter, Rick e Yuki. Até que os primeiros japoneses começaram a aparecer. Veio a pandemia. A gente teve que procurar um local. Sim, não tinha mais local. Não tinha mais local para fazer culto. A gente começou a fazer os cultos no parque. E a gente começou a ser conhecido como a igreja que fazia culto no parque. E as pessoas começaram a assistir as nossas lives. E as pessoas começaram a perceber que existia uma igreja diferente naquele local. Até que a gente conseguiu um local para fazer os nossos cultos. Um local próprio para fazer os nossos cultos. E japoneses foram se achegando. Japoneses com as suas histórias. Cada um com uma história diferente. Cada um com um desafio. Cada um com seus problemas. Mas foram se achegando. Amém? E eu tenho certeza, existe muito mais japonês que nós precisamos alcançar naquele local. Mas, ei, eu quero te trazer essa realidade. Eu posso estar lá no campo missionário lá do Japão, mas você está nesse campo aqui também. Esse é o seu campo missionário. Se Deus chamou para viver no Brasil, se Deus chamou... Enfim, o seu chamado, aonde você está, é o seu campo missionário. E você precisa fazer discípulos aonde você está. Amém? Tenha consciência que você precisa fazer discípulos aonde você está. A nossa vida não é apenas nossa. Deus não... você não aceitou a Cristo somente para viver uma vida confortável. Viver uma vida de prosperidade só para você. Viver uma vida boa, abastecida. Isso é maravilhoso. Mas não é isso. Não é isso. Isso é apenas algo que vai acontecer. Amém? Assim, isso vai te acompanhar. Essa prosperidade, esse suprimento na sua vida é algo que vai te acompanhar. Mas o principal, você foi salvo para salvar outras pessoas. Você foi salvo para fazer discípulos. Você foi salvo para transformar vidas. Aquilo que te transformou
é para transformar outras pessoas. Amém? A transformação que aconteceu dentro de você é para alcançar outras pessoas. Amém? Tenha isso entronizado dentro de você. É para alcançar outras pessoas. A graça que está dentro de você é para fluir para outras pessoas. Amém? Vamos viver uma vida de temor a Deus, sabendo que o preço que foi pago foi alto demais. O sacrifício foi alto demais para a gente viver de qualquer forma. Viver uma vida de responsabilidade, viver uma vida de obediência, visando fazer discípulos, visando alcançar as pessoas com o nosso exemplo. O mundo lá fora, quando eu digo lá fora, é lá fora da igreja. O mundo lá fora anseia por Cristo. Isso é algo que talvez você já tenha ouvido também várias vezes. Eu estou cheia de palavras e frases que vocês já ouviram várias vezes. O mundo lá fora anseia por Cristo, mas é verdade. Porque quando um japonês chega na nossa igreja, se converte e a gente descobre que é um japonês que ouvia vozes, é um japonês que era enganado pelo diabo, a ponto de achar que ele é o próprio diabo, a gente percebe que o mundo precisa, realmente, as pessoas anseiam por ouvir a Cristo. Porque quando ele foi liberto, ele ficou tão grato, que ele decidiu fazer parte da Escola Verbo da Vida. Aquela palavra ressoou tão forte dentro do coração dele, que ele sabe, ele percebeu o sacrifício que aconteceu. Ele percebeu o valor que foi pago. Ele percebeu, ele entendeu pelo Espírito. Ele pode não saber, ele pode não conseguir explicar com palavras, mas ele percebeu dentro do Espírito dele que ele precisava honrar aquela libertação que aconteceu na vida dele. Ele precisava honrar aquilo que aconteceu, aquela transformação. Gente, eu me alegrei demais quando ele falou, eu quero ser professor dessa escola. Porque quem viu ele antes e vê ele agora, meu Deus do céu, cada japonês que está na nossa igreja, cada um tem um testemunho maravilhoso para contar. O meu sonho do Jeff é realmente trazer essa caravana para o Brasil, para cada um contar um testemunho. De verdade, são vidas que realmente estavam no fundo do poço, né? Naturalmente falando, estavam no fundo do poço. Mas perceberam Cristo, aceitaram a Cristo. E de pouco em pouco elas vão se transformando. E quando você vê cada uma dessas transformações, você pensa, vale a pena viver por Cristo. Vale a pena viver uma vida de entrega. Vale a pena viver uma vida de consagração. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso significa deixar tudo, vale a pena. Amém? Eu não estou aqui militando por uma causa. Eu não estou aqui inventando história. Eu estou aqui com a convicção do Espírito, que vale a pena viver por Cristo. E eu prego isso todos os dias da minha vida. Eu falo isso para quem quiser ouvir. Vale a pena viver por Cristo. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena correr o chamado. Amém? Vale a pena. Não viva uma vida mais ou menos. Não queira viver uma vida de qualquer forma. Tenha o temor do Espírito, amém, dentro de você. Coloque a salvação em ação e viva com o temor do Espírito. Queira ser guiado pelo Espírito, amém? Anseie ser guiado pelo Espírito. Porque vale a pena. Eu estou aqui para dizer para você que vale a pena. Entregar a minha vida para essa missão foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. E eu me alegro com essa escolha todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu não estou falando que você vai para o outro lado do mundo fazer missão, não. Mas anseie ser guiado pelo Espírito. Eu não sei o que isso significa na sua vida.
Eu não sei se você vai precisar deixar as coisas. Eu não sei o que isso significa na sua vida. Mas eu sei fazer a vontade do Espírito. Paulo falou, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu espero que você entenda pelo Espírito que não ter a sua vida como preciosa. Comece a meditar na palavra. Comece a meditar na palavra, não com a mente. Medite na palavra com o Espírito. Às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas que forte, né? Não ter a vida como preciosa, que forte, que pesado. Eu tenho tanta coisa aqui na terra. Eu tenho emprego, eu quero me casar, eu quero ter um bom emprego, quero passar num concurso, eu quero ter uma vida abastecida. Como que eu não vou ter minha vida como preciosa? Mas ei, quando você resolve entregar a sua vida para fazer a vontade de Deus, Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais. E eu falo isso pelo Espírito. Porque essa é a vida que eu tenho vivido. Eu sei as coisas que eu deixei para trás. Eu sei a decisão que eu tomei. Mas foi uma decisão pelo Espírito. E tantas coisas foram acrescentadas. De forma abundante. Tantas coisas foram acrescentadas de forma abundante. Que eu não tenho medo de falar. Vale a pena viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu espero que essa revelação tenha sido profunda o suficiente para você hoje. Eu não trouxe nada de extraordinário aqui, não. Eu não vim trazer nada de diferente do que você já ouviu. Eu não vim lá do outro lado do mundo trazer uma palavra desconhecida, não. Apesar de no japonês ter muita palavra desconhecida. Mas eu vim aqui para trazer o básico mesmo. Porque nós precisamos meditar no básico. Nós precisamos meditar naquela palavra básica que a gente ouve várias e várias vezes. E que isso fique entronizado dentro do seu coração. Que isso crie uma vida de temor no Espírito. Amém? Nós não fomos feitos para viver uma vida mais ou menos, sermos apenas crentes no nome. Nós somos feitos para viver uma vida no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Amém? Independente das circunstâncias que você esteja passando. Independente aonde você esteja. Independente dos desafios que estejam na sua frente. Anseie viver uma vida pelo Espírito. Não se rebaixe para nenhuma frustração. Não se rebaixe para nenhuma decepção. Não se rebaixe por nada. Continue vivendo uma vida no Espírito. Continue ansiando viver uma vida guiada pelo Espírito. Continue colocando o temor do Senhor em primeiro lugar. Porque o mundo, ele é cheio de desafios, ele é cheio de processos. Mas continue ansiando viver uma vida com Deus. Amém? Porque as pessoas, elas precisam ver essa vida que você tem com Deus. As pessoas precisam ver Deus em você. As pessoas precisam ver o seu exemplo. Esse é o único meio de você fazer discípulos. Amém? Como eu disse, é uma honra estar aqui com vocês. Como eu disse também, eu já devo ter passado aí mais de 40 minutos, os 40 minutos que eu tinha. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, eu poderia ficar aqui contando de vários testemunhos, várias coisas que eu vivi, que o Jefter viveu, que a Satsuki, apesar de 1 ano de idade, viveu também. Posso contar aqui a história de cada membro da nossa igreja. Como eu disse, são histórias incríveis. Posso contar também várias coisas da nossa igreja. Enfim, eu anseio contar tudo isso. Infelizmente, em nenhum lugar que eu vou dá tempo. A minha vontade realmente é de sair contando tudo. Porque realmente é uma aventura. É uma aventura, mas é uma aventura maravilhosa. É maravilhoso. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa aventura com vocês.
É um prazer estar aqui e compartilhar da palavra de Deus com vocês, amém? Eu amo a igreja da Asa Sul. Foi da onde eu vim. É a minha igreja. Eu fiz o rema aqui. Fiz parte da turma pioneira da Asa Sul. Eu, meus pais, a minha avó. Todos nós nos formamos na primeira turma do rema da Asa Sul. Então é sempre um prazer voltar aqui e falar sobre o que está acontecendo no campo missionário. Amém? E mais uma vez, muito obrigada pelas orações de vocês, por todo o apoio de vocês, por todo o carinho de cada um de vocês. Tem sido maravilhoso ter vocês conosco na Missão Tóquio. Amém? Obrigada. Arigatou gozaimasu.